A Bíblia diz, no livro de Números, no capítulo 35, no verso 33. Assim não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Este assunto é bem difícil. É sério, é daqueles que a gente tem que, prestar atenção. O sangue profana a terra. Não sei como é que tá na tua tradução, mas também tem o sangue mancha a terra. A gente pode pensar numa roupa que é manchada, né, de sangue. Vamos pensar assim, pra gente entender? É muito comum nos nossos dias, né, pelo avanço da tecnologia, eles conseguirem detectar mancha de sangue, mesmo quando a pessoa lava, desinfeta e faz não sei o quê. Quantos crimes já foram elucidados por causa de reagentes, de luzes especiais, enfim. Não é esse o objetivo. É só tu entender como é que pode isso? Tu nunca parou para pensar sobre isso? Como é que pode? Tu tira a mancha de tudo, mas do sangue não. O sangue profana a terra. O sangue mancha a terra. Nós estudamos em Números as restrições a respeito do sangue. O quanto Deus deixa claro que o sangue é sagrado, que o sangue não poderia ser parte da alimentação. E infelizmente a gente vê que as pessoas se alimentam, né, de sangue ou de alimentos com sangue. E isso para Deus não pode. E nós vimos muitas vezes ao longo do Pentateuco essa restrição e Deus explicando: sangue é vida. Então agora o assunto é o sangue na terra. Então, se o sangue que eu me alimento ou o meu próprio sangue já é santo, já é sagrado, já é algo que Deus valoriza, que Deus se importa e que Deus quer que nós também tenhamos respeito, né? Agora ele está falando da terra. O sangue profana a terra. O sangue mancha a terra. E aí tu vai dizer assim, mas que coisa estranha isso. Lembra que eu falei para vocês, toda vez que a gente achar algo estranho, algo assim, para onde que a gente vai? A gente vai para Gênesis, para entender o que tem a ver com o princípio, o que tem a ver com a origem, o que tem a ver com o começo. É Gênesis. Gênesis é isso, é o começo, é a origem, é o início de tudo. Então vamos para, você já sabe, né, onde é que a gente vai? Gênesis 4, de 8 a 12. O que aconteceu lá em Gênesis com o sangue? Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu, não sei. Por acaso sou eu? O eu não está aqui na minha Bíblia, mas na tua deve estar. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então aqui está tudo explicado. Tu já entendeu? O sangue profana a terra. Por quê? Porque a voz do sangue, no caso de Abel, né,
Caim derramou o sangue de Abel. Então a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. O sangue derramado, ele clama, ele fala. E foi isso que aconteceu. Caim matou Abel. E o sangue de Abel clamou a Deus. É isso que tu leu, foi isso que eu li. A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Então o sangue derramado profana, mancha a terra, amaldiçoa a terra. E daí tu sabe, tu entende por quê. Famílias, cidades, estados, países, regiões são amaldiçoadas por causa do sangue derramado. E olha o que Deus está falando aqui, ó. Agora você é maldito. Então, ele derramou sangue, ele se tornou maldito. Só que a terra, o chão, o solo, não vai dar vida. Olha o que está escrito. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então, o sangue amaldiçoa, profana, mancha a terra. Uma outra passagem, também uma passagem difícil de entender, que a gente estudou, que é aquela passagem em que Zípora diz que Moisés era um marido sanguinário. Êxodo 4. Também já estudamos, também tem playlist no canal. É só tu assistir, acessar, procurar, né? Êxodo 4, 24 a 26. É quando é instituída, né, vamos dizer assim, a circuncisão dos filhos de Moisés. Êxodo 4, 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e ele lhe disse: sem dúvida, você é para mim marido de sangue. Na outra tradução dizia: você é um marido sanguinário, quer dizer, um marido que tem sangue. E no 26 explica: assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. Não é o assunto do vídeo a circuncisão. O assunto do vídeo é pessoas que carregam sangue, cidades que carregam sangue, terra que carrega sangue. Davi não pôde construir o templo porque ele tinha sangue nas mãos. Vamos para Crônicas. Então, o sangue é sério. Essa história é muito séria, é muito grave e explica muita coisa. Sabe quando a gente não entende céus abertos e céus fechados? Uma economia que não anda, uma saúde que a pessoa não tem, é sangue derramado. Ó, vamos lá. Primeira Crônicas. Vamos lá. Chega em Crônicas. E aí eu vou ler com vocês alguns textos. Primeira Crônicas 17:4. Davi, o homem segundo o coração de Deus. O rei Davi, o Senhor Jesus descende de Davi. Primeira Crônicas 17:4. Vai e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará um templo para minha habitação. Então, ele foi proibido, ele não ia construir o templo. Por quê? Vamos lá. Primeira Crônicas 22:8. Porém, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: você derramou muito sangue
e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Tá, mas ele não lutava as lutas do Senhor? Mas não era Deus que mandava ele lutar? Pois então, mas o sangue é derramado. É vida, são vidas. 1 Crônicas 28:3, é o que eu digo sempre para vocês. Vai lendo a Bíblia, vai lendo, vai te aprofundando, que tu vai entendendo. Então, lemos um versículo, o 17:4, lemos o 22:8, agora vamos para o 28:3. 1 Crônicas 28:3. Porém, Deus me disse, você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. Então, Davi não pôde construir o templo, porque ele tinha sangue nas mãos. Ele derramou sangue sobre a terra. Agora, tu já está convencido? Ou tu ainda precisa de mais textos? Salmo 106, 38. Salmo 106, 38. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram os ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Agora é muito sério. Sacrifícios. Então, Caim foi um homicídio, né? Zípora teve a questão de ter que fazer isso porque Deus queria matar Moisés. Sabemos que Moisés matou um egípcio, também era homicídio. Davi, guerras e guerras e guerras, e tem também o sangue de Urias. Não podemos esquecer que Urias era um dos valentes de Davi. Essa história, assim, ó, é muito séria, né? De Davi, Betseba e Urias. Tanto que quando a gente estudou Mateus na genealogia, falava o marido, a esposa de Urias, né? Aquela que era a mulher de Urias. Porque Davi fez isso e derramou o sangue de Urias. E Urias, o nome Urias aparece na genealogia de Jesus. Então ele foi injustiçado, ele foi morto de forma injusta, maligna, perversa, né? A gente poderia dizer até demoníaca, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e ele era inocente. Ele era um soldado fiel de Davi, ele era um valente de Davi. A história é muito triste, mas Deus honrou. O nome de Urias está na genealogia do Senhor Jesus, né? Então aqui está dizendo uma outra coisa bem grave, que é derramar sangue inocente, sangue de filhos e filhas, né, em sacrifícios a ídolos. E o que aconteceu? A terra foi contaminada com sangue. E nós sabemos que é isso que acontece. Sacrifícios com sangue contaminam a terra e as terras, contaminam um país, contaminam uma cidade, contaminam uma família. Caim não virou errante sobre a terra? Não virou um fugitivo? O solo não fazia o trabalho dele? A terra não fazia o trabalho dela? O chão não havia como... Tu plantava e não nascia? Por quê? Por causa do sangue derramado. Foi manchada a terra. E agora tem um texto assim, ó, que eu acho seríssimo, gravíssimo, já trabalhamos também muitas vezes. Temos também duas playlists sobre provérbios. Provérbios 6, de 16 a 19. 6 coisas o Senhor odeia. Ó, sublinha aí. 6 coisas o Senhor Deus odeia. Odeia. E uma 7ª sua alma detesta. Vamos ver o que é? Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Eu vou ler tudo, tá?
coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Qual é o assunto do vídeo? O sangue derramado de inocentes. Há países que legalizaram o derramamento de sangue de nenês, de bebês. Tem certas palavras que se eu falar aqui no YouTube me prejudica, mas tu já sabe o que eu tô falando. Existem juízes que autorizam, né, a morte no ventre, que estão derramando sangue inocente. E eles têm poder, têm caneta, têm autoridade. Aqui tá bem claro, mãos que derramam sangue inocente. Existem países que nunca mais se ergueram na sua economia, no seu poder, na sua força, porque instituíram a morte de inocentes, o derramamento de sangue inocente. Deus detesta, Deus abomina, Deus odeia o derramamento de sangue inocente. Assim como sacrifício, as pessoas que querem muitas vezes é dinheiro, querem separar os outros, querem coisas horríveis e derramam sangue para atingir seus objetivos. Isaías, capítulo 26, de 19 a 21. Isaías, profeta Isaías, 26, de 19 a 21. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida e a terra dará luz aos seus mortos. Mas meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, vai chegar uma hora que a terra dará aos seus mortos, que será revelado todo esse sangue derramado, todos esses mortos, tudo isso, que aí vai fazer sentido. Mas nós, espiritualmente, através da palavra de Deus, nós já discernimos isso. De que catástrofes, calamidades, maldições, desgraças são consequência de sangue derramado, de mortos, né? Apocalipse 16. Bom, Apocalipse fala muitas e muitas vezes sobre o sangue derramado, sobre esse sangue que clama, sobre o sangue dos santos também. Apocalipse 16, verso 6. Porque derramaram sangue dos santos e dos profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Então, o que acontece? As pessoas fazem seus crimes em ocultos, fazem seus crimes em oculto, mas isso vai ser revelado. E o castigo é merecido, vai acontecer a justiça de Deus. 17:6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Sabemos de países que perseguem, prendem e matam cristãos, que são santos, homens e mulheres de Deus, profetas. Esse sangue dos santos derramado clama. 18:24. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, é verdade. Muitas cidades e países estão com muito sangue derramado. E Deus está vendo. Nós, às vezes, não podemos... Às vezes a gente nem sabe, né? Tipo, a gente não está entendendo, mas a palavra está nos explicando.
20, 13. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Tem gente que oculta, né? Tem pessoas que nunca se despediram dos seus mortos, nunca encontraram o corpo. Então o mar vai ter que entregar os mortos. O fogo vai entregar os mortos. Tantas coisas que foram feitas e que estão sendo feitas, tudo vai ser revelado. E para nós que cremos na palavra de Deus, há uma esperança. Apocalipse 21, 1 e 4. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ele enxugará os olhos, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A nossa esperança é que Deus, que é o justo juiz, que é o vingador, ele vai vingar todo esse sangue derramado, todo esse sangue inocente derramado. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais lágrima, porque esse céu e essa terra já passaram. Nós teremos só a presença de Deus, só a verdade, só a luz, só a vida. Isso nos conforta, isso nos consola. Mas saiba que muitas dessas maldições é por causa do sangue derramado, do sangue inocente derramado. E a terra clama. A terra fala desse sangue derramado. Esse sangue clama. E Deus ouve a voz do sangue e ele age.